ter que compartilhar de novo em todos. Mas, senhor querido, houve um problema aqui, eu cancelei a live sem querer, né? Mas nós já estamos aqui novamente ao vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aguardar os irmãos chegar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu acabei aqui cancelando a live sem querer, irmãos. A outra que eu iniciei, mas já estamos aqui de novo. Glória a Deus, acontece. Não excluiu, não? Não sei, não lembro. Não, mas pode entrar na errada, né? Mas você pode entrar pelo meu excluir. Entra aí, exclua no meu. Se for a antiga. Glória a Deus. Pai do Senhor a todos e a todas. Deus seja louvado. Amém, queridos. A primeira live que eu abri, eu fechei sem querer. Apertei aqui sem querer e a live fechou, mas já estamos aqui novamente. Tá bom? Vamos aqui já começar a nossa live. Nós vamos já daqui a pouco estar iniciando a live do Senhor. Cadê o pastor Enéas? Glória a Deus. Eu vou ter que colocar aqui. Segura o celular. Nós temos que virar a noite, ó. Colocar o aparelho em pé, reverendo. Pronto. Vamos orar, iniciando o trabalho dessa noite. Daqui a pouco eu vou estar apresentando o nosso convidado, o reverendo, o pastor Enéas. Mas eu quero pedir a você que está entrando agora, que manda o teu pedido de oração. Compartilhe essa live, tá bom? Nós queremos alcançar vidas. Vamos falar hoje sobre lições da vida de Abraão e Isaac, baseado no texto de Gênesis, capítulo 22, tá bom? Então, quem está nos assistindo, primeiro, mande o seu pedido de oração. Segundo, compartilhe essa live, tá? Pai de irmã Graça Silva, Nana, Diane Reginaldo de Jijoca, missionária Genúcia, Débora, os irmãos que estão nos assistindo aí de vários lugares. Vai compartilhando, tá bom? Nós queremos alcançar vidas nessa noite com a palavra de Deus. Eu vou orar, dando início ao trabalho do Senhor nessa noite. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Deus Santo, queremos te dar honras e glória, queremos declarar que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não há outro além de ti, ó Pai. E nós te louvamos pela tua salvação, pelo teu amor, pela tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Abençoa esta noite, traz edificação às vidas, traz renovo, traz cura, traz libertação, traz a tua paz a cada vida, a cada lar, a cada coração, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Atualizou, filho? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero apresentar nessa noite o nosso convidado da nossa live dessa quarta-feira. É o pastor Enéas Fiuza, é pastor na Assembleia de Deus, Templo Central. Né? Ele já vai mencionar daqui a pouco a congregação que ele pastoreia, mas pastor Enéas, eu conheço ele há alguns anos. Já trabalhamos juntos ali no setor de Messejana, pastoreando igreja no mesmo setor, na época, Assembleia de Deus Ministério de Fortaleza. E é um homem de Deus, é um homem que carrega aí o ensino, a palavra, a pregação, a vocação de Deus. Pela bondade de Deus, ele é teólogo, é filósofo também. E, acima de tudo, ele é um servo de Jesus Cristo, a serviço do reino de Deus. Quero saudar o pastor Enéas com a paz do Senhor e que ele se apresente para os nossos irmãos que estão nos assistindo também. Amém, meu querido. A paz do Senhor Jesus. Satisfação, viu? Muito obrigado pela consideração. Muito obrigado Amém. Pela confiança. Tá certo? Estamos aqui no intuito de aprendermos juntos. Glória a Deus. Pastor Enéas, a igreja que o senhor está pastoreando agora, onde é? A localidade? É um local chamado Planalto Canidezinho. Aqui no Canidezinho mesmo. Assembleia de Deus, Ministério, né? Central, só que o bairro, a igreja é Planalto Canidezinho. Amém, amém. Então, pastor Enéas, seja bem-vindo à nossa live, tá certo? Eu acredito que vai ser
uma noite de muita bênção. Quero, antes de fazer a leitura, pedir aos irmãos que estão nos assistindo que, em primeiro lugar, manda o teu pedido de oração, ao final estaremos orando. E, em segundo lugar, eu quero que você compartilhe essa live com mais alguém, para que a vida seja edificada. Pastor Enéas, eu já quero começar nessa noite com a leitura bíblica, tá certo? Do texto que nós vamos aqui estar comentando, que é Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22. Gênesis capítulo 22, versículo 1, e nós vamos ler alguns versículos aqui, tá? Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou a dizer: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra do Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Nós vamos dar uma comentada no texto, mas eu vou ler até aqui. Queria, antes de tudo, perguntar se o áudio tá bom para o pastor Enéas, se ele está me ouvindo bem, está entendendo bem. O áudio tá bom, amigo. Amém. Estou ouvindo e entendendo bem, perfeitamente. E aí também, Glória dá para ouvir direitinho? Dá sim, tá ótimo. Tá ótimo. Pois vamos lá. Pastor Enéas, Gênesis capítulo 22 vai traçar aqui, né, mais uma história mencionando o pai da fé, Abraão, não é verdade? E diante desse texto, a Bíblia vai dizer no versículo 1 que Deus põe Abraão à prova. E eu queria aqui ouvir um pouco o senhor nessa noite falando sobre essa questão de Deus colocar Abraão à prova. Se Deus prova, por que Deus prova? Qual é a finalidade da provação? Eu quero passar para que o Senhor esteja comentando juntamente conosco aqui um pouco sobre esse texto do versículo 1. Pronto, meu querido. Vamos lá. O capítulo 22, versículo 1, vai dizer que Deus põe Abraão à prova, né? Isso. Ainda bem que a sua tradução que você leu, não sei se foi a corrigida, com certeza foi a atualizada. Isso. E algumas traduções mais antigas diz que tentou Deus a Abraão. Só que ele tem um sentido diferente, que Tiago vai dizer que Deus não a ninguém tenta, né? É Então verdade. houve uma melhor tradução, inclusive nessa sua tradução aí, e pôs Abraão à prova. Na verdade, o assunto em si, meu querido, meus amados irmãos, o assunto em si é bem sugestivo, porque é uma coisa que são assuntos que permeiam toda a vida cristã. Fé, prova e obediência. Essas três coisas andam juntos. Não dá para separar. Fé, prova e obediência. E se nós observarmos o livro do Gênesis, nos seus 50 capítulos, do primeiro até o 11, vai tratar de vários assuntos, vários personagens, mas do 12 até o 50 vai fechar só em torno de um povo. E a partir do capítulo 12 de Gênesis vai falar sobre Abraão, quando diz: Abraão, sai da tua terra. E aparentemente parece que foi fácil. Verdade. Mas se fosse um pregador famoso, irmão Joel, eu dizer que eu estou conjecturando, certo? Mas como eu não sou famoso, é uma arrumação minha, viu? Tá bom? Isso aqui não é conjectura, é arrumação minha. Já imaginou? Abraão chega para o seu pai e disse: pai, Deus falou comigo. Qual Deus, meu filho? E tinha um monte de deuses lá, né? Foi esse aqui? Foi esse aqui? Mostrou lá as estatuetas. Não. Você viu ele? Vi não. O que foi que ele falou? Ele mandou eu ir embora. Foi mesmo? Foi para onde? Não sei. Olha aí. É forte. Nós já paramos para pensar isso direitinho. Se fosse eu, disse: rapaz, meu filho ficou doido. E agora, pai, só tem uma coisa: o que é? Ele mandou eu ir, não é para levar o senhor, não. É para eu ir, não é para levar ninguém da família. É forte. Um Deus que ele não viu, pode ser que ele tenha visto, mas a Bíblia não narra, né? Um Deus que não era conhecido, que mandou ele para uma terra que ele nem sabia onde era, para fazer o quê? E para levar, para se distanciar da família. Se isso não for fé,
eu não sei mais o que é. Viu? Então já É começa verdade. a história, por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, quando ele vai fazer a narrativa dos heróis da fé, ele vai colocar o nosso amigo Abraão como, né, como o expoente principal, vai ser justamente sobre isso, porque se nós começarmos a estudar toda a história bíblica, principalmente de Abraão, nós vamos encontrar essas três coisas: fé, não é assim? Isso. Sacrifício e obediência. É Então, a verdade. pergunta que você me fez é por que Deus prova? Deus ele nos prova por quê? Porque nós precisamos, faz parte do dia a dia. Agora, todos nós já sabemos disso, eu apenas quero fazer uma diferença que as pessoas confundem e às vezes, viu, pastor Joel, se decepciona com Deus, porque Verdade. pensa o seguinte: eu estou passando por uma prova, eu tenho certeza que minha bênção vai ser grande. Espera aí, tu está sendo provado ou tu está sendo corrigido? É verdade. Provação e correção se mistura muito. É verdade. Jó foi provado, Jonas foi corrigido. A prova de Jonas não foi só uma prova, foi uma correção. A prova de Jó também foi, só que pensa em dois irmãos gêmeos, provação e correção, e as pessoas, às vezes, não está sendo provada por Deus, está sendo corrigido. Então, É isso aí tem que verdade. ser explicado, porque muitos se decepcionaram com Deus, porque acham o seguinte: olha, quando terminar isso aqui, passar essa prova, eu estou passando por uma prova. Vamos lá, rapidinho. Eu sou super mal educado, eu escuto o som na maior altura do mundo, só um exemplo básico, tá bom? E eu incomodo os meus vizinhos, não, mas tem que evangelizar, peraí. Aí um vizinho vai e reclama comigo ou me denuncia, aí eu chego para o pastor, vamos orar que o inimigo está furioso. Estou passando pela prova. Tá, não. Não tá. Nós, É né, abre verdade. aspas, essa pessoa não está sendo sensata. Então Deus ele Com nos certeza. prova, porque todos os anjos foram provados, o próprio Cristo foi provado, porque nós não seríamos. É verdade, reverendo. Muito bom. E eu acho interessante, reverendo, algo que você citou bem no início da sua argumentação, você diferenciou a questão da provação e tentação. Não é verdade? Até porque, como você mesmo mencionou, tem muitas Bíblias cuja tradução, quando ela vai trazer Gênesis 22, vai dizer que tentou Deus a Abraão. Que Deus tentou Abraão. Isso não procede. É erro de tradução. Não é que a Bíblia esteja errada, mas a tradução não está correta. Por isso que Tiago, como o reverendo mencionou, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Eu entendo, reverendo, tentação como algo que, na verdade, procede do próprio inimigo, da carne e do mundo, são as fontes de tentação, que está até em Tiago também, capítulo 4. A tentação ela tem uma finalidade: induzir alguém que está sendo tentado a pecar. A tentação não tem outra finalidade a não ser induzir a pecar. Você vai ver que lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele é induzido a pecar. Então a tentação tem essa finalidade, a indução ao pecado, enquanto que a provação já não tem a finalidade de levar o cristão a pecar. Mas a provação tem a finalidade de levar o cristão a um aperfeiçoamento da sua fé, da sua relação com Deus. Tanto que lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, o próprio Deus vai afirmar para Israel: eu te permiti ir para o deserto, te levei ao deserto, te provei, te humilhei, né, para saber o que havia no teu coração, se guardaria os mandamentos de Deus ou não. Então a provação ela é totalmente diferente da tentação, e o que tem que ser deixado claro aqui, como o pastor Enéas bem destacou, para os irmãos que estão nos assistindo, tentação procede do maligno, finalidade de pecar. Provação procede de Deus para aperfeiçoamento da nossa relação com Ele. E a própria Bíblia vai esclarecer que Deus não nos prova para nos destruir, porque a Bíblia diz que Deus não nos prova além de onde possamos suportar. Não é verdade, pastor Enéas? Concordo em gênero, número e grau, viu? Porque é o seguinte, Glória a Deus. fechando esse ponto, com, com relação Fica à vontade. à aprovação, algumas coisas, Deus ele vai nos amadurecendo no decorrer da caminhada. Nós vamos já entrar no contexto aqui, você vai ver que até muitas pessoas estão se aproveitando disso, já se tornou até jargão no meio dos pregadores, mas nós encontramos agora o nosso amigo Abraão, quando ele vai dizer assim, no versículo número 2, toma agora o teu filho, depois nós vamos entrar em detalhes sobre isso, o teu único filho, a quem amas, visto que no capítulo 21, os irmãos já viram que
Ismael já havia sido, né, não jogado fora, mas já havia sido deserdado. Isso. E agora ele vai dizer assim, agora o teu filho, o teu único filho, oferece sobre um dos montes que eu te mostrarei. E a Bíblia vai dizer que nosso amigo Abraão, o caminho de ter 3 dias, por que é que Deus ele não mostrou um monte bem pertinho? É verdade. Você podia observar que Abraão teve tempo suficiente para desistir, mas ele não desistiu. Verdade. É mais uma prova de fé, porque se fosse eu, rapaz, Senhor, tanto um monte pertinho aqui, você ainda vai me mostrar um ainda. Foi nesse percurso, o caminho de 3 dias não é tão perto, né? O caminho de 3 dias, ele não desistiu, é mais uma vez que Abraão é aprovado. É por isso que ele é o pai da fé, e eu quero pegar um gancho com relação a isso. Antes de nós entrarmos aqui no ar, nessa live, eu recebi a visita dos obreiros, presbíteros da igreja, que estavam aqui orando, graças a Deus por isso, e eu conversando com eles justamente sobre a fé. Se nós pararmos para observar, quando o nosso amigo Pedro, muitas pessoas criticam Pedro, né? Mas Pedro tem suas virtudes, mas quando Jesus chega para Pedro, diz assim, Pedro, Satanás me pediu para te peneirar como trigo, não foi assim? Isso. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso é verdade. Não foi a coragem. Pedro era corajoso, mesmo falando algumas coisas. Das virtudes de Pedro, a única que Jesus vai dizer, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando Jesus ressuscita, qual foi a primeira pessoa que ele mandou se apresentar? Vai, não foi assim? Vai a Pedro, porque ele diz assim, quando tu te converteres, fortifica os meus irmãos. Então, nesse momento tão difícil, quero aproveitar essa deixa e falar para que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Que é o que nós mais estamos precisando agora. É que a nossa fé ela precisa ser fortalecida. E só quem pode fazer isso é Deus. O próprio Jesus vai dizer assim, enquanto o diabo queria triturar Pedro, Jesus estava dizendo, eu roguei ao Pai por ti, para que você não desfaleça, ou seja, para que a tua fé não se acabe. Então, esse assunto é muito útil. Toda a Bíblia é útil, mas principalmente em momentos como esse assunto chamado fé, e ninguém melhor para nos ensinar do que o pai da fé, Abraão. É verdade. Muito bom, reverendo. Muito boa observação. E eu observei aqui também, reverendo, que antes da gente ir aqui para o versículo 2, quando Deus prova Abraão, ele vai dizer assim, Abraão lhe respondeu, eis-me aqui. Eu observo com isso, reverendo, que Abraão era um homem disponível para Deus, né? No começo da sua fala, o senhor também fez aí uma visão panorâmica da saída de Abraão, da casa de seus pais, da terra dos seus pais. Então, nós vamos ver que Abraão, desde o começo, ele está à disposição de Deus. Quando Deus o ordena a sair, o convida a sair, ele obedece de prontidão. Então, Abraão está sendo guiado todo o tempo pela direção do Senhor e está se disponibilizando. Quando ele diz, eis-me aqui, ele está se revelando como alguém disponível. No versículo 3, depois que Deus manda ele oferecer Isaac, vai dizer que ele foi para o lugar que Deus havia ordenado, havia indicado. Então, em todo o tempo eu vejo Abraão como um homem disponível para Deus. E eu acredito, reverendo, que isso para mim, para o senhor, para todos nós que estão aqui nos assistindo, é uma grande lição. Eu acredito, não acho, eu tenho certeza que hoje o que está faltando no meio cristão, no meio da obra de Deus, são pessoas como Abraão, disponíveis para Deus. Quando Deus quiser contar, quando Deus chamar, quando Deus vocacionar. Será que tem alguém hoje disponível para dizer, eis-me aqui? Então está faltando pessoas disponíveis para Deus. Meu querido, eu não quero ser polêmico, mas eu vou até um pouco mais longe. Eu falei isso ontem numa live. Uma coisa que se nós, incluindo a mim, não tivermos cuidado, é a hora que o crente mente mais é quando está pregando, está cantando. Sabia disso? Não é nessa que heresia é essa. A gente canta assim, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Cantar é bom demais. Né? Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Será mesmo? Então, essa disponibilidade de Abraão, aí mais uma vez eu vou repetir, 3 coisas que são irmãs gêmeas. A fé, não é assim? A renúncia, a obediência. Essas 3 coisas não se separam. E essa disponibilidade de Abraão
nos chama a atenção o seguinte, porque agora já vai falar, pode ser exagero meu, mas nós vemos aqui sempre Abraão, ele edificando altares, não é assim? Era muito comum, os povos antigos, os homens antigos, edificavam altares aos seus deuses. No caso de Isaac, aprendeu com Abraão. E há um período, você começa a olhar aqui os capítulos, do 20 até o 22, que nós não encontramos mais nenhum relato, não é que Abraão tenha desistido de adorar a Deus, mas nós vemos agora um Abraão mais dedicado ao seu filho. É verdade. Agora, perguntar, é pecado cuidar dos filhos? De forma nenhuma. A Bíblia vai dizer que aqueles que não cuidam de casa é pior do que o incrédulo. Pecado é não cuidar, né, reverendo? Oi? Pecado é não cuidar, é deixar de cuidar, né? Isso. Mas também é o seguinte, será se... Só uma pergunta, uma pergunta, um questionamento. Será se ele não estava muito voltado para seu filho? Isso. Porque, na verdade, o que Deus queria não era Isaac. Na verdade, o que Deus queria era Abraão. Era Abraão, é verdade. Deus não queria Isaac, é tanto que ele não quis. Ele não queria o sacrifício de Isaac, ele queria o sacrifício de Abraão e foi totalmente correspondido, né? E que nós venhamos a estarmos prontos a dizer, Senhor, eis-me aqui, né? Mas, às vezes, nós só dizemos, eis-me aqui, o lado, abre aspas, bom da coisa. Eis-me aqui para os aplausos, eis-me aqui para o tapete vermelho, eis-me aqui para a fortuna, eis-me aqui para os holofotes, não é assim? Mas já imaginou, quando nós fecharmos esse ponto, se tu disser assim, reverendo Enéas ou reverendo Joelson, eu quero te convidar para você tomar um café lá em casa. É bom, não é? É ótimo. Agora, já imaginou o convite de Paulo? Paulo chama Timóteo, ei Timóteo, vem cá, sofre comigo as aflições de um bom soldado? Eu digo, não. É forte. É verdade. Comer comigo é fácil, né, reverendo? Difícil é sofrer comigo, não é verdade? Paulo não foi um convite que ele fez? Sofre comigo, ou seja, vamos apanhar junto. Se for P, é P para nós dois. Se for prisão, é prisão para nós dois. Sofre comigo as aflições de um soldado qualquer, não. Sofre comigo as aflições de um bom soldado. Tá certo? E, infelizmente, eu quero falar sobre isso e encerrar esse ponto, é o seguinte, nós estávamos vivendo o evangelho, na maioria, né, esmagadora, graças a Deus que há exceções, de um evangelho light, um evangelho que mostra só os direitos e não os deveres, um evangelho que mostra só um Jesus gênio da lâmpada, aquele gênio que tem todo o poder, mas quem manda sou eu. É verdade. Eu sempre costumo dizer, Deus, ele não é Deus de mágica, Deus é Deus de milagre. Enquanto as pessoas acham que Deus é igual forno micro-ondas, em 3 minutos está pronto, Deus trabalha igual fogareiro. Sabe o que é fogareiro, não sabe? Sim. Conheço. Pronto, tá certo? É forte, velho. Muito bom, muito bom. Queridos, vocês estão nos acompanhando aí, viu? Pode ir comentando. O Senhor está falando nessa live, está usando o seu servo aqui de maneira gloriosa. Compartilhe essa live, nós vamos aqui comentando e você vai se alimentando, tá bom? Nós vamos entrar aqui, reverendo, no versículo 2, eu quero ler o versículo 2 que diz assim, ó. E Deus continuou dizendo, pega o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vá à terra do Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Eu queria, reverendo, se possível, que você nos comentasse algo em relação a esse texto, quando o próprio Deus vai dizer assim, ó, pega o teu filho, o teu único filho, quando na verdade nós sabemos que Abraão tinha um outro filho chamado Ismael. Lá em Gênesis 16 vai falar do nascimento de Ismael, que não é filho de Sara, esposa de Abraão, mas é filho da concubina, da Agar. Se Abraão já tinha Ismael, por que Deus está dizendo para Abraão, toma Isaac, teu único filho? Eu queria que o pastor Enéas nos desse aí uma visão em relação a isso. Olha, isso é bem claro, não é? Como o apóstolo Paulo relembra lá em Gálatas, ele vai dizer, deita fora a escrava, porque não pode de maneira nenhuma herdar. Nós já sabemos que quando ele diz assim, toma agora o teu filho, o teu único filho, porque a promessa de Deus, não de Abraão, o povo de Deus não viria de Ismael, viria de Isaac, certo? É tanto que, se você observar, a situação de Ismael foi uma atitude impensada do nosso amigo Abraão, quando ele vai usar aquela lei, né, aquela lei lá do concubinato, de
usar um Isso. escravo para ter um filho, mas a promessa de Deus, tanto que se você ler o capítulo 21, o versículo 14 até o 21, vai mostrar a providência de Deus também para Ismael, tá bom? Quando nosso amigo Abraão despede Agar, mas aí o que vai chamar a atenção é o seguinte: toma agora o teu filho, o teu único filho, porque ele já não tinha mais o outro filho, já havia ido embora. Primeiro porque na promessa era Isaac. E mesmo se ele quisesse, o outro filho havia ido embora. Ele não tinha outro filho, não. O teu único filho, que era o filho da promessa, que era Ismael, né? Isso para nós que acreditamos. Se você for conversar com um árabe, ele vai dizer que é o contrário, né? Se você conversar com alguém do islamismo, ele vai dizer que é o contrário. Ismael foi o herdeiro da promessa, né? Arriscado até puxar na orelha. Mas o que me chama a atenção aqui é o escritor, a quem amas, Deus agora vai apelar para o sentimento. Isso. Ou seja, em outras palavras, Abraão, vou contextualizar aqui, tá certo? Abraão, toma o teu filho, porque o outro já foi embora. Abraão, toma o teu filho, Isaque, porque é das suas entranhas, da tua mulher, a quem tu amas. Abraão, toma o teu filho que tu geraste na velhice. Olha aí, tudo nesse texto aqui, ao peso nessa expressão, a quem amas. Abraão, toma o teu filho a quem a tua mulher é estéril, tu era avançado em idade. Ou seja, Abraão, toma o teu filho, aquele a quem eu te dei por milagre. Isso. É assim? E vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Aí, quando nós lemos Hebreus capítulo 11, o escritor dos Hebreus vai corroborar com isso, quando vai dizer que Abraão havia ido oferecer sabendo de uma providência maior. E todos nós sabemos disso, mas apenas lembrar, porque Abraão vai dizer assim, olha, chegou para os moços, né, e disse o seguinte, versículo 5, e disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a voz. De duas uma. Ou Abraão estava mentindo, ou tinha muita fé. Ou tinha muita fé. Muito bom, reverendo, muito bom. Porque ele vai dizer, havendo adorado, como se ele não ia matar o menino? É verdade. Sim. Verdade. Glória a Deus. Complementando aqui, reverendo, essa questão no versículo 2, eu achei muito interessante que você trouxe a memória aqui, lá a analogia de Paulo, em Gálatas, quando ele vai usar essa questão de Ismael e de Isaac, falando, né, da questão da graça e da lei, também fazendo toda uma analogia que Paulo vai fazer lá em Gálatas. E quando a gente vê a questão do Ismael, de fato, Ismael ele é fruto de um esforço humano. Até porque quando Deus deu Isaac para Abraão, Abraão já era velho, avançado em idade. Sara já havia cessado o costume das mulheres. Então, Isaac entra dentro de um contexto de impossibilidades. Tudo indicava que Isaac não iria nascer, porque Abraão era velho, Sara era velha, não tinha como acontecer, e Deus milagrosamente faz Isaac ser gerado no ventre de Sara, a partir do momento que ela vai coabitar com Abraão. Né? Então, Ismael, ele foi fruto de uma obra carnal, foi fruto de uma precipitação, e como o pastor Enéas bem frisou, Isaac, fruto de uma promessa, fruto de um milagre. É tanto que, quando Deus considera Isaac filho único de Abraão, é como se Deus estivesse dizendo, Ismael é teu filho, mas não foi eu que te dei, foi você que foi buscar. Agora, Isaac, foi eu que te dei. Eu já passei, reverendo, eu sei que a gente, principalmente o senhor também, em questão de experiência cristã, tem muito mais do que eu, mas uma observação aqui, pastor Inés, que eu queria deixar, é que a gente, nós como cristãos, precisamos diferenciar o que Deus nos deu e o que nós alcançamos por nossa própria vontade, né? Eu já vi muito relato de mulher dizendo assim, esse homem que eu casei com ele, eu não sei se foi Deus que me deu, porque ele me faz tanta raiva, me faz tão infeliz. E muitas das vezes foi fruto de uma escolha precipitada, foi fruto de algo que Deus não estava ali no centro, né? Não foi a vontade de Deus ali que
prevaleceu mais a vontade humana. Eu acredito que tem hora que Deus solta a corda para ver até onde a gente vai. Então tem muita gente que escolheu errado, que tomou a decisão errada e muitas das vezes vai culpar a Deus porque está agora quebrando a cara e sofrendo as consequências. É o que Abraão sofreu. Eu me lembro que quando Sara, ela solicitou a Abraão para mandar Agar embora com Ismael, Deus não foi contra Sara. Deus disse para Abraão, Abraão, despede o menino, porque eu farei de Isaque uma grande nação. Em Isaque será chamada a tua descendência, porque a aliança de Deus não era com Ismael, mas era com Isaque. E para me concluir, para depois o pastor Enéas continuar, tem até um hino, pastor Enéas, que é da Léa Mendonça, se eu não me engano, que diz assim, ó, que Deus de Abraão, Deus de Isaque, também é Deus de Ismael, né? Eu vejo um dado momento que Deus favorece Ismael, porque de fato Sara humilhou Agar e humilhou o menino, e o menino estava, né, ali em um dado momento no deserto, morrendo de sede, mas em nenhum momento eu vejo Deus fazendo aliança com Ismael, a ponto da gente oficializar dizendo que Deus também é Deus de Ismael. Eu acredito que Deus é Deus de Isaac, e até hoje a geração de Isaac clama por Deus, e até hoje a geração de Ismael vira as costas para Deus, que é aquele povo árabe que está ali no meio do Oriente Médio. Então, eu acredito, é um ponto de vista meu, que o Deus de Isaac não é bem assim como diz o Indalé Mendonça, não. O Deus de Isaac não é Deus de Ismael, não. Eu creio que o Deus de Isaac é Deus da promessa, é Deus da aliança com quem tem aliança com ele. Certo. Só apenas acrescentar alguma coisa aqui no que se refere. Fica à vontade. Para nós somos assembleianos, nós cremos no livre-arbítrio, aí entender a vontade de Deus, se tornou de uma maneira bem, bem rala. A vontade de Deus ela é permissiva, é diretiva e absoluta. Certo? A vontade de nascer Isaac não foi diretiva, foi permissiva. Tá certo? A vontade de Deus na vida de Isaac não foi somente permissiva, foi diretiva. Então, essas duas vontades, a gente pode dizer assim, mas, irmão, pastor Joelson, pastor Enéas, por que é que aqueles homens tinham 2, 4 mulheres, se Deus sempre foi a favor da monogamia? Aí não é a vontade diretiva, é a vontade permissiva. Nós observamos que o erro de Abraão já começou lá no Egito, quando ele desce para o Egito. Afinal, nós somos falhos, né? É verdade. Nós estamos aqui para enaltecer as virtudes de Abraão, mas ele falhou, ele desce para o Egito. De onde foi que ele trouxe escravo? Do Egito. Então, é uma sequência. Né? Mas aí, como nosso Deus também é justo, e ele não faz acepção de pessoas, no capítulo 21 de Gênesis, diz, versículo 18, diz assim, Deus dizendo a Agar, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. É aquilo que você falou. Deus ele não abandonou. Mas se você observar, em todas as outras passagens, você vai encontrar Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. As orações dos homens de Deus. Abraão, Isaque e Jacó. Não Abraão, Ismael e Jacó. Mas mesmo assim, esse Ismael, ele ainda faz parte da história, está fazendo, né, até hoje. O povo que mais dá trabalho ao povo de Israel são árabes, né? Eu acredito, reverendo, que Ismael, na questão hoje do povo árabe e tudo, eles estão debaixo da graça comum, a mesma graça que alcança o ímpio também, que não é crente, mas que é abençoado dentro do contexto da graça comum. Isso, perfeito. Muito bem, reverendo. Outro ponto, reverendo, que eu queria para a gente trazer a meditação é um ponto que está lá no versículo de número 5, quando Abraão, você até já colocou aqui esse versículo, que quando diz que Abraão disse para o seu servo, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos, né? Então Abraão, pastor Enéas, ele acreditava no retorno deles dois. Não é verdade? Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais acerca disso. Ele estava indo matar o filho, não é verdade? Sacrificar, mas ao mesmo tempo, é como você colocou essa análise. Ou ele estaria mentindo para os seus servos, ou ele estaria com uma fé altamente exagerada de que o menino iria voltar. Não é verdade? A linha que divide a fé da loucura é muito tênue. Não é assim?
Então ele vai Isso. dizer, olha, fica aqui que nós adoraremos e tornaremos a vós. Nosso amigo Abraão deixou bem claro, com essa atitude aqui, que o mesmo Deus que trouxe a providência que ele, já velho, e a esposa, além de velha, né, também estéril, eram dois problemas. E o mesmo Deus que fez isso poderia muito bem devolver a vida ou entrar com providência, né, que foi no caso que aconteceu, mas aqui é justamente a fé. Havendo adorado, tornaremos a vós. E foi o que aconteceu. Você vai no desenrolar da história, eles ofereceram o animal e eles voltam os dois, né? Voltam os dois juntos. É mais uma vez aí, é por isso que o nosso amigo Abraão mesmo com seus defeitos, todos nós temos, é o pai da fé. Muito bom, reverendo. Muito, muito bem explicativo o versículo 5. Eu queria ler, pastor Enéas, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo de número 17, 18 e 19, que diz assim, ó. Pela fé, Abraão, quando colocado à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. E o versículo 19 de Hebreus 11 diz assim, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o reu de volta. É muito forte, pastor Enéas, esse texto. O capítulo 11, né, os heróis da fé, ele vai corroborar justamente com isso. O escritor, eu gosto muito do livro dos Hebreus, porque a hora você está lendo o livro dos Hebreus, ou a carta aos Hebreus, se você lê um pouco do texto, ora é uma doutrina de quinta-feira, ou era um culto evangelístico de domingo. Já parou para observar na riqueza da carta aos Hebreus, que não é esse contexto, mas só a título de curiosidade, uma vez numa aula, um aluno me perguntou, professor Enéas, me explique como entender o livro de Hebreus. Aí eu expliquei para ele. O livro de Hebreus é um hebreu escrevendo para um bocado de hebreu, pedindo para os hebreus deixar de ser hebreu. Muito bom. Muito bom, reverendo. Tu és uma Dá para bênção. entender? É forte. Glória a Deus. Pastor Enéas, nós temos aqui ainda mais 4 pontos. Deixa eu colocar aqui outra situação. Aqui no versículo 6 a 8, pastor Enéas, de Gênesis 22, depois que Abraão está indo, né, ao caminho do Monte Moriá, ao momento do sacrifício, que ele está de fato disposto a sacrificar Isaac, o texto vai dizer aqui, versículo 6 em diante. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. E ele, por sua vez, levava na mão fogo e a faca. Assim os dois caminharam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, está aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Até aqui. Nós entendemos aqui, reverendo, que o texto está nos dando a entender que Isaac, por mais jovem que era, entendia muito de sacrifício, porque ele viu que lá, no meio de toda aquela programação para sacrificar, porque eu acredito que Isaac, em nenhum momento, Abraão, em nenhum momento, falou para Isaac que ele era o sacrifício. Abraão estava em silêncio, porque quem tem fé se cala e deixa a fé falar por ele. Não é verdade, pastor Nessa? Então, o que é que acontece? No momento em que eles estão indo a caminho do sacrifício, Isaac vai questionar. Nós temos aqui tudo para o holocausto, mas onde está o cordeiro, meu pai? Então, dá para entender que Isaac, por mais novo que era, entendia bem do sistema sacrificial. Não é verdade, pastor Ness? Bem, sim, com certeza. Só um detalhe, alguns escritores vão fazer um cálculo, né? Isso aí é só uma hipótese. Que Isaac tivesse seus 25 anos já. Porque na nossa cultura, um adolescente é 17. Isso. Na cultura deles, principalmente daquela época, a pessoa considerada muito jovem ainda era a partir dos 25. Então, vamos pensar o seguinte, vamos colocar 20 anos. A pessoa com 20 anos já tem uma maturidade, né? Não hoje, porque muitos hoje com 20 anos só sabem jogar videogame, não
tem noção, nem sabe nem que dia é hoje, né? Mas para nós da outra geração, que fomos, até falei para ti, fomos criados com app, amor com IP, nós É somos mais verdade. espertos um pouquinho. Então, esse cara, vamos imaginar o seguinte, o nosso amigo Abraão talvez tivesse, sabe o quê? Uns 120 anos aí, no mínimo. Isso. Né? E ele, Verdade. nosso amigo Isaac, conhecia, entendia de sacrifício, e é uma lição que nós tiramos o seguinte, o maior exemplo de um pai é ele ser obreiro em casa. É verdade. Para Isaac perguntar pelo sacrifício, é porque ele viu seu pai fazendo. Não é Isso. assim? E a Isso. lição que eu tiro daqui, que serve para nós, é como é que eu quero pregar para uma multidão se eu não prego para os meus? É forte. Será que meu filho já me viu lendo a Bíblia? Será que meu filho me vê orando? Não é assim? É tanto É que você verdade. vai ver isso, mais na frente Isaac vai repetir. Repetir os erros também, que todos nós erramos, mas repetiu as virtudes. O que me chama a atenção dentro desse contexto aí é justamente isso. Era um rapaz que ele via o seu pai fazendo sacrifício. Agora, um culto. E hoje, infelizmente, eu costumo dizer isso, é um pouco pesado, mas tem até um termo em latim que diz que dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei, tá certo? Tem muitos que são vencedores lá fora e perdedores dentro de casa. É Pregam verdade. para 1.000 pessoas, mas não pregam. Eu estou contando isso por experiência própria. Uma certa vez eu estava lendo a Bíblia, meu menino mais novo, Jessé, chega para mim assim, pai, você vai pregar hoje? Eu disse, não, meu filho, por quê? Está lendo a Bíblia. Está vendo aí? Então, Ele fazer aprende alguma com coisa. exemplo, né? Aprende com exemplo. Foi? Então, se aprende com exemplo, né, reverendo? Isso. Então, eu acho interessante, reverendo, esse ponto que o senhor pontuou aí, pastor Enéas, porque quando Isaac revela entender sobre o sacrifício, nos traz aqui, para quem está nos assistindo agora, uma pergunta. Para quem está nos assistindo. E a pergunta é a seguinte: será que nós estamos sendo sacerdotes no nosso lar? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos o caminho do sacrifício? Porque hoje nós vemos, dentro de um mundo secularista e materialista até, os pais facilitando tudo para os seus filhos. Os filhos estão recebendo dos pais de mão beijada. Mas a questão é: será que nós estamos ensinando para os nossos filhos o caminho do sacrifício? Tanto o sacrifício no quesito vida, como o sacrifício no quesito renúncia para adorar e agradar ao Deus Todo-Poderoso. Então, nós entendemos com esse texto que Abraão era um pai exemplar, era um pai que ensinava, que instruía o seu filho Isaac ao culto e à adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então, é muito lindo quando Isaac revela conhecer sobre sacrifício, porque, como o pastor Enéas bem frisou, ele via Abraão sacrificar. E você que está me assistindo agora e assistindo o pastor Enéas, seu filho está vendo você sacrificar? Seu filho vê você orar? Seu filho vê você adorar? Seu filho vê você tendo prazer de ir à casa de Deus? Tem muitos pais reclamando: ah, meu filho não quer ir para a igreja, minha filha não quer ir para a igreja. Mas será que você tem prazer de ir à igreja? Não é verdade? Eu sei que nossos filhos, depois que eles chegarem à idade adulta, eles têm a escolha deles. Eles têm a decisão deles, quando eles se tornam independentes. Mas a questão é, enquanto eles estão debaixo do nosso poder, temos o dever de instruir, de ensinar, de passar para eles os legados espirituais, os valores do reino de Deus, que eu creio que eles serão pessoas aí transformadas pela visão espiritual. Então, pastor Enéas, eu acho muito, muito prudente a sua colocação, muito importante o que o senhor está pontuando aí sobre a questão de Isaac, né? Eu queria, não sei se o senhor tem alguma coisa a mais a falar sobre isso, porque senão nós entraremos no próximo ponto. Pronto, Pode falar. certo. Só apenas, não me interprete mal, tá certo? Não é fazendo comercial, mas nós temos lá no YouTube, nós temos lá um canal, e nós temos uma mensagem sobre Isaac, tá certo? Isso. Se caso os irmãos queiram acompanhar, tem lá uma mensagem, está com uns 12, mais ou menos 12 anos essa mensagem, bem antiga, sabe? Tinha até
Sim, senhor? Na escuta? Pronto, é porque alguém estava me ligando aqui e Ah, da tela. Pode falar, reverendo. não, estou dizendo, nesse caso, o Zé Mosqueira, olha lá no YouTube, tem uma mensagem sobre Isaac, viu? Sobre as virtudes de Isaac. Benção, muito bom. Então, Né? o nome do seu canal lá, pastor Neto, no YouTube, como é? É Enéas só Fiuza, é? colocar Inés Fiuza aí, com esse nome só tem por aqui só eu mesmo. Eita, glória, que benção. Pois vamos lá para o próximo ponto. O próximo ponto, reverendo, eu queria trazer aqui uma colocação no versículo 9 e 10, que diz assim, ó. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado, ali Abraão edificou um altar, e ele arrumou a lenha sobre o altar, e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou em cima do altar, em cima da lenha no altar. E estendendo a mão, ele pegou o cutelo para imolar, para sacrificar o seu filho. Nós sabemos, reverendo, que na conclusão desse contexto, Deus não permitiu Abraão matar Isaque. Mas só em Abraão ter se disponibilizado a ouvir Deus, a ir até o Moriá, a amarrar Isaque no altar, nós vemos que Abraão, no seu coração, ofereceu filho para Deus. Não é verdade? Então, Abraão ofereceu o filho no seu coração. E uma coisa que o senhor bem frisou aí também no início, o senhor até disse que Deus falou, Abraão, teu filho a quem tu amas. Deus tocou nas emoções. E uma das coisas que vale ressaltar é que Deus sempre vai requerer que a gente abra mão, muitas das vezes, de alguma coisa para Ele. E não é de qualquer coisa. São de coisas que nós somos muito apegados, que nós amamos, né? Para provar que amamos a Ele. Eu queria que o reverendo comentasse algo acerca disso, desse texto. Bem, do que se Versículo 9 e refere 10. nessa parte sentimental, né? Isso. Apenas só voltando aqui rapidamente sobre o culto, nosso amigo Isaac percebeu que estava faltando o cordeiro, não foi? Isso. Assim ele disse, olha, nós temos o fogo, está aqui a lenha, mas o cordeiro. E eu quero só chamar a atenção que muitos cultos hoje tem fogo, tem lenha, mas não tem mais cordeiro. É verdade. Nossos cultos têm essas três coisas. Tem essas três coisas, né? E eu sempre costumo dizer que, com todo respeito, eu era menino, eu pegava um bombril, amarrava no cordão para não queimar o dedo, tocava fogo na ponta e rodava. Você nunca fez isso? Eu já fiz. Eu já Rapaz, vi. é muita faísca, é muito brilho, mas se acabou no instante. É E os verdade. nossos cultos não vêm a ser fogo em bombril. Nosso Eita, culto tem fogo, tem a lenha, mas tem a cordeiro. glória a E Deus, foi é que verdade. tá certo? Eu acredito, reverendo, que os cultos estão com excesso até de fogo. Fogo excessivamente. Né? É. Então, o que nós não tem muito ao que nós falamos, você já explicou tudo direito já sobre esse assunto, quando ele vai dizer, toma agora o teu filho, o teu único filho, mexe com as emoções dele, ou seja, toma o teu filho que eu te dei em momentos difíceis, toma o teu Isso. filho que eu te dei em momentos improváveis, toma o teu filho que eu te dei em momentos impossíveis, em situação impossível, e nosso amigo Abraão vai refletir o pedido de Deus com a fé. Quando ele vai dizer o seguinte, era Deus dizendo o seguinte, toma teu filho, oferece para mim, e Abraão só no pensamento, Senhor, eu vou te oferecer, mas tu vai me devolver. Senhor, eu vou matar, mas tu vai trazer vida para ele. Tá entendendo? Era, a fé de Abraão estava refletindo em Deus. Era Deus dizendo o seguinte, Abraão, toma o teu filho, mata ele. Senhor, eu vou matar, mas tu vai me dar ele de volta. Senhor, eu vou sacrificar, mas ele vai ressuscitar. Era isso que ele estava dizendo, com a sua atitude. Muito Porque bom. às vezes a nossa fé, ela, com palavras é bonito, mas a fé, com as nossas atitudes, ela fala mais alto. É verdade. Não é assim? Muito bom, reverendo. E diante desse texto, apenas complementando, quando Abraão amarra ali Isaac e todo esse processo, eu volto aqui para Hebreus capítulo 11, versículo 17, que só o começo, só a parte A do versículo diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac.
E eu quero destacar aqui uma ênfase, reverendo, porque tem muita gente que na relação com Deus tem fé para receber, pede e tem uma fé tão grande para receber, mas quando é para oferecer, não tem fé. Não tem fé para oferecer, tem fé para ser abençoado, mas não tem fé para abençoar. Tem fé para ser beneficiado, mas quando é para estender a mão para alguém, ele não tem fé. Então tem muita gente que está precisando ter a fé de Abraão. A fé de Abraão não é uma fé egoísta, me dá, eu quero, eu preciso. A fé de Abraão é uma fé também que oferece. E eu acredito que nós, como cristãos, precisamos ser atingidos por essa fé, que está apta a receber, mas quando é para abrir mão e oferecer, também não vai medir esforço. Vai oferecer, seja o que for, para a glória e o louvor do nome do Senhor, nosso Deus. Amém, pastor? Amém. Gênesis 12, versículo de número 2, diz o seguinte: far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ou seja, observe que Deus não está dizendo assim, Abraão, tu vai receber logo a bênção, não. Tu serás uma bênção. Verdade, é verdade. E às vezes nós só queremos só receber a bênção, mas antes de recebermos, nós precisamos ser bênção para alguém. É verdade. Foi o que Deus disse a Abraão, né? Abraão, se tu uma bênção. E aí, nessa via de mão dupla, aí as pessoas só querem... É tanto que hoje se tornou até um pouco comum os cultos, né? Venha receber a sua bênção. É claro que Deus ele não nos manda de mão vazias, mas o intuito do culto não é receber, é oferecer. Oferecer. Hebreus 14 vai dizer, portanto, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios daquele que confessa o seu nome. Então, o âmago, o centro do culto é nós ofertarmos. É verdade. Certo? Aí, claro que pessoas se aproveitam disso para explorar os outros financeiramente, mas não é isso que nós estamos falando. É dar oferta, porque é tão interessante, só a Bíblia mesmo para dizer que nós somos os sacerdotes e somos sacrifício ao mesmo tempo. É assim? verdade. Então, Gênesis 22, ele nos dá algumas lições, tá certo? E a maior lição é essa, que Deus não queria Isaac, Deus queria era Abraão. Queria Abraão. Muito bom, reverendo. Muito bom. E o senhor acabou de frisar um ponto que eu quero só trazer um destaque aqui também, ao que o senhor acabou de falar, que culto não consiste em receber. Culto consiste em oferecer. É tanto que algum dia a gente pode até depois estudar um pouco sobre o tabernáculo, e o tabernáculo, nas 3 repartições que ele tem, o começo do tabernáculo é o átrio e o primeiro objeto que tem lá é o altar. Isso começa a nos ensinar uma grande lição. A relação com Deus não começa quando Ele nos dá algo, mas quando nós estamos dispostos a oferecer algo para Ele. E não é qualquer coisa, é o melhor que nós temos. Deus está interessado no melhor que nós temos. Muito boa colocação aí do pastor Enéas sobre essa questão do culto. E você que está nos assistindo, não esqueça, o melhor do culto é o que você tem para oferecer a Deus. Tá bom? Eu quero entrar aqui no nosso penúltimo ponto. Está lá em Gênesis 22, versículo 12, pastor Enéas, que diz assim: então o Senhor disse para Abraão, depois que ele está estendendo a mão para imolar Isaac, Deus disse para Abraão: não estenda a mão sobre o menino. É o anjo do Senhor que vai dizer para Abraão: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada contra ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Pastor Enéas, nós vemos aí que Abraão provou que ama e que teme verdadeiramente a Deus. E eu pergunto para o senhor, e peço para o senhor nos dar o seu comentário acerca disso, precisamos a cada dia demonstrar o nosso amor a Deus, além das teorias, além das palavras, passando para as atitudes, sim ou não? Bem, eu vou responder com Mateus, capítulo de número 7. Os 2 fundamentos. Mateus 7, esqueci agora. Mateus capítulo 7, versículo 24, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. 7:24. O senhor quer ler? Pronto, fique à vontade, pode ler.
Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Pronto, onde eu quero chegar é justamente aí onde você me perguntou. A melhor maneira que nós temos de provar a nossa fidelidade a Deus é obedecendo. Isso. Jesus vai dizer assim, vós sereis meus amigos se vos fizerdes do que eu vos mando. É verdade. Porque a teoria existem dois termos gregos que chama-se ortodoxia e ortopraxia. Isso. Às vezes nós somos muitos ortodoxos, ou seja, nós gostamos muito da palavra, tudo nos seus detalhes, mas precisamos colocar em prática. É verdade. E o próprio João, se não me falha a memória, João não, escritor aos Romanos, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco. Não é assim? Tendo Isso. Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, é o amor que foi colocado à prova, mas na prática. Não é assim? Isso. Então, a melhor maneira de nós mostrarmos a nossa fé, porque a fé ela se destaca não só quando tudo vai bem, a fé vai se destacar quando tudo vai mal. Quando cai a chuva, transborda os rios, é verdade. Se você observar uma coisa, já parou para observar que as mesmas provações que vieram para a casa na areia foram as mesmas três que vieram para a casa sobre a rocha? As mesmas. Já observou a chuva de cima para baixo, os rios por baixo e o vento pelo meio. Provação de cima, provação pelo meio e provação por baixo. O problema não é a chuva nem o vento por rio. O problema é a edificação. Muito forte, viu? Muito forte. Tem hora que nós somos... Isso aí, pastor Enéas, nos ensina que tem hora que nós somos atacados de todos os lados. Não é verdade? Mas aí, quando nós obedecemos, nós temos a resistência. Eu achei muito interessante também, pastor Enéas, esse termo. Eu posso até dizer um termo técnico da teologia, né? Que é a ortodoxia e a ortopraxia. Tem muita gente ortodoxa no sentido de defender o certo, legalista até ao pé da letra ali, que defende a doutrina correta, tem que ser ao pé da letra, mas quando é para ele praticar, quando é para ela praticar, não pratica. É a questão dos fariseus, que queriam colocar um peso sobre o povo, mas eles nem com o dedo conseguiam mover aquele peso. Então tem muita gente que segue a ortodoxia, teoricamente, quer o que é certo, quer o que é correto, mas não faz o que é correto e não faz o que é certo. Só que nós precisamos entender que adoração, vida com Deus, é prática. Prática. Nós não fomos chamados para ser um povo voltado para as teorias, para as fábulas, para os contos, para as histórias encantadas. Nós fomos um povo tirado das trevas para a luz, para viver o evangelho de fato e de verdade. Então, quando Abraão ele vai provar que ama a Deus, que teme a Deus, tem até um texto que o pastor Enéas mencionou aí, está lá em Romanos 5 e 8, que diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus prova que me ama, eu sei. Mas uma pergunta para quem está nos assistindo: será que nós estamos provando que amamos a Deus? Não é verdade, pastor Enéas? É verdade. Quando a nossa... Porque é o seguinte, às vezes nós incorremos, digo nós no geral, né, estou generalizando, nós incorremos num risco, e é muito perigoso isso, trilhar esse caminho, de nós querermos impressionar Deus. Isso. Quer ver uma coisa? Quem está me escutando não vai ficar com raiva de mim? Não, o camarada vai pregar, até a voz ele muda. Ele fala fino igual a irmã Inés, aí salve os irmãos com a paz do Senhor. Aí Deus vai dizer assim, puxa vida, esse cara se garante. Nós temos essa mania de maquiar aquilo que nós não somos. Verdade. É assim? Infelizmente, isso tem acontecido. E o que chama a atenção de Deus, Deus deixa bem claro, é um coração contrito e um espírito quebrantado, esse o Senhor não rejeita. Glória a Deus. Porque o que nós teríamos para oferecer a Deus?
É verdade. Riqueza? Beleza? No meu caso, não tem nem perigo. Sabedoria? Eternidade? Que daríamos nós a Deus? Teríamos Pois nós é. para oferecer? E a única coisa que Deus vai requerer de nós é um espírito contrito e um coração quebrantado. Esse o Senhor não rejeita. Então, a nossa prática do Evangelho, por quantas vezes Jesus vai repetir a mesma expressão? Ide e aprendei, que misericórdia quero, sacrifício não, né? É tanto que esse termo, só para nós encerrarmos, ficou muito conhecido, até no meio secular, qualquer coisa, misericórdia. Você já sabe disso, mas vou lembrar para os irmãos. Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria, no latim, miserável. Aqui no Ceará, miserável das costas roucas, né? Tá certo? Miserável. É verdade. E outra palavra do grego, córdia, que é coração. Aí surgiu a palavra miséria, cardia, de onde no português se tornou misericórdia, ou seja, pobreza que mexe com o coração. Então, a nossa pobreza espiritual mexeu com o coração de Deus. E nós devemos ter o mesmo sentimento. E a gente coloca isso na prática quando nós temos o sentimento, e Paulo vai dizer isso em Filipenses 2, a partir do versículo 5, tem depois o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso. Qual o sentimento? O amor. Então, quando nós colocamos em prática, às vezes, eu conheço a Bíblia de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse, mas se eu consigo praticar um versículo só, me adianta conhecer? É verdade. Então, temos o cuidado, né? De não queremos impressionar a Deus, porque Ele não se impressiona, né? Tá certo assim? Muito bom, pastor Nés, muito bom. E eu quero concluir esse penúltimo ponto destacando uma fala do pastor Enéas. Deus não estava tão interessado em Isaac, na verdade. Deus queria Abraão, tá certo? E para quem está nos assistindo, até que ponto você terá coragem de provar que ama a Deus? Vai ter hora que você vai pedir alguma coisa a Deus, e Deus pode te dar ou não. Mas vai ter hora que Deus vai te pedir alguma coisa. Nós vemos em todo esse contexto de Abraão, que Abraão ora pede a Deus, Deus abençoa Abraão, mas tem hora que Deus é quem pede a Abraão. Então tem muita gente que tem muita prontidão para pedir, mas repito novamente, não tem prontidão nenhuma para oferecer. Que venhamos ter a capacidade de oferecer o melhor que nós temos para Deus, assim como fez Abraão. Reverendo, eu quero ir para o último ponto. Daqui a pouco eu vou ali para aos parabéns à nossa amada irmã Edmar, que hoje é aniversário dela. Inclusive, eu quero parabenizar a irmã Edmar, nossa vizinha aqui, tá certo? Com muita felicidade, muita saúde da parte de Deus. Então, o nosso último ponto para analisar está aqui em Gênesis 22, versículo de número 13 e 14, que diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Uma coisa que eu observo, pastor Enéas, é que quando Deus não permite Abraão matar Isaac, ele provê um sacrifício. Ele provê um cordeiro para Abraão sacrificar no lugar de Isaac. Mas um detalhe aqui interessante é que Abraão só viu a provisão quando ele ergueu os olhos. Que lição nós temos desse texto, pastor Enéas? Olha, é o seguinte, a lição que nós temos desse texto, você acabou de falar, né? Ele vai erguer os olhos, e a provisão foi tanta, porque é o seguinte, vamos imaginar, qual seria a condição física de Abraão de correr atrás de um carneiro em cima do monte? Nenhuma, né? Visto que Isaac estava amarrado ainda. E aí, o que o texto diz? E levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. Não foi que prendeu aquele rapaz lá? O próprio Jeová Jireh. Oi? O próprio Deixa Deus rapidamente, por favor, volte aí para o capítulo 21, certo? Versículo de número 19, falando sobre Agar, com seu filho Ismael. O que é que diz o versículo 19 do capítulo 21?
Posso ler? Pode. Diz assim: Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Observe como essa cena é muito parecida também, no momento de dificuldade, seus Isso. olhos são abertos. Agora te pergunto, ela viu um poço ou uma poça? Glória a Deus. Ela viu um poço de água. E qual a diferença? De uma poça pequena, né? Sim, foi poço. Um poço Raso. grande. É, A providência de Deus é sempre mais do que aquilo que nós pensamos. é verdade. Porque uma poça seria o quê? O nome já diz. Rasa, suja. E Deus não abriu os olhos de H para ver uma poça. Abriu para ver um poço. Oh, glória. Da mesma forma, né, de forma espetacular, esplêndida e maravilhosa, nós encontramos Deus, Abraão, né, levantando os olhos e viu um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. Isso. E ele, não é assim? Isso. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. É claro que nós sabemos que aqui tem uma tipologia, a tipologia de Cristo, né? O Cordeiro de Deus, substituto, tá certo? E depois, já que nós falamos sobre Abraão, nós poderíamos tirar um dia para falar só sobre Isaac, as características de Isaac, que também nos traz muitas lições, também dentro desse contexto, tá certo? Então, o que nós vemos aí é o seguinte, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro detrás dele, travado pelas quatro pontas, travado pelas pontas, ou seja, pelo chifre. Ele se enganchou lá, estava lá no local certo, na hora certa, no momento certo. É por isso que o título do nome lá é Jeová, né? No monte do Senhor se proverá, né? Providência de Deus. Glória a Deus, reverendo. Então, esse texto traz a questão da provisão que Deus opera ali e nos leva a uma pergunta para quem está nos assistindo aí. O pastor Enéas falou dos ataques, baseado lá em Mateus capítulo 7, verso 24. Ele falou dos ataques que vêm de cima, dos ataques que vêm de baixo e dos ataques que vêm no meio, né? Chuva, rio e vento. Então, diante de tudo isso, surge uma pergunta dentro desse versículo que Abraão elevou os olhos. Para onde nós estamos olhando? Aonde está posta a nossa visão? Aí nós vamos lá no Salmo 121 que diz assim: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista vai dizer: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, assim como Abraão olhou para o alto, eu convido você que está nos assistindo nessa noite, olhe para cima, olha para o céu. Deixa de olhar para as notícias de quantos já morreram, de quantos estão doentes, de pessoas notícias que estão deixando a tua alma enferma. Olha para Deus. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é esperança. Deus é cura, Deus é bálsamo, Deus é libertação. Deus é a nossa força, Deus é a nossa vitória. Oh, glória! Precisamos mais do que nunca, pastor Enéas, estarmos olhando para Ele. Sim, senhor. Apenas existe uma tática de guerra, principalmente que está falando sobre isso, é o salmista, que é experiente no assunto. Existia uma tática de guerra o seguinte: haviam duas tropas. A primeira tropa ficava embaixo, guerreando embaixo, e a segunda tropa era dos arqueiros, que ficava lá em cima nos montes com os arcos e flechas prontos para atirar. Quando a tropa de baixo estava perdendo a guerra, um responsável pela infantaria acenava para cima e dava o sinal, então eles começavam a atirar e venciam a guerra. Era uma tática de guerra que ele usava. E o salmista, experiente no assunto, ele vai dizer assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Dos arqueiros? Não. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Que maravilha, que maravilha. Pastor Enéas, eu quero louvar a Deus pela sua vida, tá certo? Amém. Nós vamos, pelo menos por hoje, nós vamos ficar por aqui, mas eu creio que nós vamos ter uma outra oportunidade de nós nos reunirmos novamente, para continuarmos aí falando de coisas tão maravilhosas que é falar da palavra de Deus. Então, quero aqui deixar minha gratidão a você, ao meu amigo, pastor Enéas, tá certo? Por ter nos atendido, por estar conosco aqui. Eu acredito que não é a nossa primeira live, vamos ter outras lives aí. Acredito que o povo gostou muito de ouvir
essas preciosidades a partir da inspiração que Deus tem lhe dado. Amém, pastor Enéas? Amém, meu querido. Eu que sou grato, tá certo? Pela confiança, pela amizade, pela sinceridade. Deus abençoe todos os nossos amados irmãos, a nossa congregação aqui, do Planalto Canidezinho, a nossa congregação na qual Deus deu a responsabilidade, né? Eu quero deixar para você esse conselho, e para mim também, é que nós, como líderes, nós precisamos de 4 coisas que começam com C. Anote aí. Diga aí. Carisma para arrebanhar, coragem para pregar a verdade, Glória a Deus. conhecimento para ensinar e caráter para testemunhar. Glória a Deus. Estou anotando Certo? aqui. Glória a Não, Deus. que não nos falte essas 4 coisas. Está anotado esse bom Anotado? conselho. Pastor Enéas, eu quero mandar um abraço para a igreja, que o senhor é pastor. Alguns estão nos assistindo, já até comentaram aqui que congrega com o pastor Enéas. Quero mandar um abraço à igreja Templo Central, que está sob a liderança do pastor Enéas. Reconheço que Deus presenteou essa igreja com um grande líder, com um grande ensinador, pastor abençoado. Né? Eu conheço o pastor Enéas, não é de hoje, já até trabalhamos juntos e o Senhor tem lhe usado de uma maneira toda especial. Antes do pastor Enéas sair, nós encerrarmos a live, eu quero pedir a você que quiser acompanhar mais palavras. O pastor Enéas sempre está fazendo live também no seu perfil às 3 horas da tarde, pastor Enéas? 3, 4 horas, sempre nesse horário. Pronto, sempre 3, 4 horas o pastor Enéas está fazendo live. Tem o canal no YouTube Enéas Fiuza, tá bom? Enéas Fiuza, você vai lá, se inscreve, acompanha os vídeos de ministração do pastor Enéas. Quero falar para vocês que ainda não acompanharam a nossa página no Facebook, Joelson Costa, ministro do Evangelho. Você que ainda não curtiu, vai lá, aperta na mãozinha, curte, acompanha publicações bíblicas, espirituais, que também vai edificar a sua vida. Quero falar aos irmãos que nos acompanhem, sempre manda o seu registro, que está assistindo do tablet, do computador, do celular. Manda aí para o nosso WhatsApp, está aqui em cima. Eu acredito que essa nova live eu abri a primeira e acabei fechando sem querer. Essa nova live eu abri sem descrição, porque eu já estava com o pessoal nos assistindo. Então, quem tem o nosso zap, manda o print aí, nós vamos publicar agradecendo a cada um de vocês. Quero convidar o pastor Enéas para a gente estar aqui agora orando por todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. E eu quero convidar o pastor Enéas a fazer essa oração. Amém? Amém, meus amados. Muito obrigado, meu querido. Vamos orar. Soberano Deus, Pai Celestial, graças te damos pelo teu poder, pela tua presença e pela tua palavra, Senhor. Que viemos, Senhor, após ouvi-la, guardá-la, e após guardá-la, Senhor, colocar em prática para não pecarmos contra ti. Senhor, cada servo teu, a cada serva tua, Senhor, que participaram, Senhor, dessa live, que pediu oração, muitos estão pedindo oração, Senhor, muitas causas diferentes, principalmente a causa na área da saúde. Tu és o nosso Jeová Rapá, o Deus que sara todas as enfermidades. Tu és o nosso médico por excelência. Visita cada um dos teus servos. Pai, entra com providência. Tu és o nosso Jeová Jiré. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu servo, nosso pastor Joelson. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do teu servo, pela nossa amizade, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por esses momentos tão bons como esse que passamos aprendendo de ti. Toma o teu povo nas tuas mãos, nos guarda, Senhor. Pai, fortalece a nossa fé. Não nos deixa desfalecer, não nos deixa retroceder, não nos deixa olharmos para trás, não nos deixa que nós queremos voltar, mas possamos olhar para ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nos guarda, nos livra debaixo da tua potente mão. Pai querido, nos segura, nos esconde debaixo das tuas asas, nos esconde, Senhor, na sombra do Onipotente. E, Senhor, e nos leva, Senhor, para o descanso, meu Pai querido, às águas tranquilas. Em o nome do Senhor Jesus, nós cremos na vitória e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ministrar a bênção, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja com todos aqueles que estão aqui nos assistindo, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada coração, agora e para sempre. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Enéas. Um abraço. Um abraço a todos e o print manda para o nosso zap que vamos publicar agradecendo. Deus abençoe e até a próxima. Amém.